Olá, boa noite. Tira o seu som, Gabriel. Olá, boa noite a todos. Aqui é a Nádia e eu vou começar a apresentação do nosso trabalho, que é sobre o capítulo 30 do livro do Halley, Eletromagnetismo. E a gente vai falar sobre a seção 1 até a 6. E o nosso tema é indução e indutância. Nosso trabalho é composto por mim, Nádia, pelo Gabriel e pela Valéria. Lei de Faraday e lei de Lenz. Então, o fluxo magnético de um campo magnético através de uma área A é dado por a integral de B vezes a derivada de A, em que a unidade de fluxo do SI é o Weber. O processo chamado de indução é quando o fluxo magnético através de uma área limitada por uma espirra condutora varia com o tempo, fazendo com que haja uma corrente e uma força eletromotriz sejam produzidos na espira, em que essa força eletromotriz é dada por a força eletromotriz, que é esse sinalzinho aqui, e a derivada de V pela derivada de T. Isso seria a lei de Pareto. E já no processo chamado de indutância, acontece o armazenamento da energia em forma de campo magnético gerado pelo fluxo da corrente, quando ela induz a força eletromotriz. Lei da indução de Faraday. Resumidamente, a lei de Faraday explica quando acontece uma variação no fluxo magnético por um circuito. Surge nele uma força eletromotriz induzida, e isso pode ser observado quando, por exemplo, um ímã produz o fluxo magnético e quando movimenta ele em relação a uma bobina. Daí que vai acontecer? Gera uma corrente elétrica no circuito. Como foi já mencionado na introdução que eu acabei de falar, a fórmula utilizada para descobrir a força motriz é essa daqui. A gente vai usar essa forma. Que o Ezinho ali que eu tinha falado é a força motriz induzida. Esse sinalzinho aqui é a variação do fluxo magnético. E o ΔT é o intervalo de tempo. Indução e transferência de energia. Agora eu vou falar um pouco sobre a lei de Lenz. Baseando-se nos trabalhos do Faraday, o Lenz, ele propôs uma regra para a definição do sentido da corrente induzida. Isso faz com que seja determinada a intensidade da corrente induzida. A corrente elétrica, ela cria ao seu redor um campo magnético, e esse campo elétrico formado tem um sentido, e que ele depende do aumento ou da diminuição do fluxo magnético. Além de Lenz, estabelece que o sentido do campo magnético produzido pela corrente induzida é contrário à variação do fluxo magnético. Então, aqui eu trouxe essas imagens, eu vou mostrar aqui na primeira. Você primeiro vê uma imagem que a corrente está, que o fluxo dela está aumentando. Então, o campo magnético dela é uma corrente induzida. E aqui na segunda imagem, o fluxo está diminuindo. Então, meio que em uma, as coisas tá saindo e no outro está entrando. Aí também a gente tem a regra do Ampere, que nessa imagem que eu trouxe aqui mostra o sentido do campo elétrico produzido por uma corrente. Aí você pega a sua mão direita, em que o dedão indica o sentido da corrente, e os demais dedos o sentido do campo magnético. E isso ajuda as pessoas a entenderem como é que funcionaria isso de uma maneira mais prática, digamos assim, que é melhor vista assim. Agora eu vou falar sobre uma introdução, a indução e transferência de energia. Além de, a lei de Lenz mostra que quando o ímã é aproximado ou afastado da espira, uma força magnética ela vai se opor ao movimento. E ao mesmo tempo que isso acontece, uma energia térmica é produzida na espira por causa da resistência elétrica do material. E daí, quando é aplicada uma força constante, uma velocidade constante, também,
pois assim a espirra está sujeita a uma força magnética do mesmo modo e sentido oposto. A taxa com a qual a força aplicada realiza o trabalho, ou seja, há uma potência desenvolvida pela força. Então, para a gente descobrir essa potência, a gente usa essa fórmula aqui, que é P igual a F vezes V. E, para calcular a taxa de geração de energia térmica, a gente pode usar essa fórmula aqui. Então, agora a gente vai falar sobre campos elétricos induzidos. Pode passar. Passa, Nath. Então, quando um anel de cobre ele é exposto a um campo magnético externo, que está aumentando constantemente, a lei de Faraday ela estabelece que uma força eletromotriz é introduzida no anel, então isso resulta na geração de uma corrente elétrica. De acordo com a lei de Lenz, a direção da corrente induzida é anti-horária, como uma resposta na variação do fluxo magnético, como a Nádia falou. Essa corrente induzida, ela cria um campo elétrico que é produzido devido à mudança do fluxo magnético que age sobre as partículas da carga Q0. Esse campo elétrico se comporta de maneira semelhante ao campo elétrico gerado pelas cargas estáticas, exercendo uma força sobre as partículas carregadas, que são as partículas Q0. Pode passar. Então, agora a gente vai ver isso em exemplos. O campo magnético num cilindro de raio R é aumentado constantemente, e isso resulta no aumento da corrente nos enrolamentos do eletroímã que geram o campo. De acordo com a lei de Lenz, quando o fluxo magnético aumenta, uma força eletromotriz induzida é gerada, produzindo uma corrente induzida no anel. Essa direção da corrente é anti-horária, como mostra ali na figura A. Quando o campo magnético aumenta a uma taxa constante, a corrente induzida também surge em um anel de cobre de raio R, que é o que está mostrando nessa figura. Essa é uma manifestação do princípio da indução eletromagnética de Faraday, que estabelece a variação do fluxo magnético e induz uma força eletromotriz. Então, nesse exemplo, a gente tem um anel de cobre, mostrado ali pelo círculo vermelho. Então, se o campo magnético aumenta, a corrente induzida aparece. Pode passar. Então, nessa figura B, ela é semelhante à figura A, mas o anel de cobre ele é substituído por uma circunferência imaginária, também de raio R. Então, quando o módulo do campo magnético aumenta constantemente a uma taxa de D, a derivada de B sobre a derivada de T, o campo elétrico é induzido na circunferência. Devido à simetria desse campo elétrico, ele é tangente à circunferência, como mostra ali na figura B. E isso está de acordo com os princípios da indução eletromagnética de Faraday, que estabelecem a variação do fluxo magnético e geram um campo elétrico induzido no circuito. E a direção desse campo é tangente à superfície do circuito. Então, esse campo elétrico induzido, ele aparece mesmo na ausência do anel, e a figura B aqui mostra o campo elétrico em 4 pontos de espaço. Pode passar. Na imagem C, quando o campo magnético está aumentando a um campo elétrico, representado por linhas de campos circulares, esse campo elétrico persiste. Se o campo magnético se torna constante, o campo elétrico desaparece junto com as linhas de campo. Mas, no entanto, se o campo magnético começa a diminuir constantemente, as linhas de campo retornam com as circunferências concêntricas, mas com uma direção oposta, como mostrado ali nas setinhas. Isso é uma consequência do princípio que um campo magnético variável gera um campo elétrico. Então, a configuração do campo elétrico induzido é mostrada pelas linhas de campos, que são as linhas em azul. Pode passar. Na imagem D, a gente está considerando 4 curvas fechadas idênticas com as mesmas áreas. Então, as forças eletromotrizes iguais são induzidas na curva 1 e 2. E elas estão completamente dentro de uma região com campo magnético variável.
No entanto, uma força eletromotriz menor é induzida na curva 3, que está parcialmente imersa no campo magnético. Então, isso destaca que a quantidade da força eletromotriz induzida numa curva fechada depende da extensão da curva que está exposta a um campo magnético variável. Então, a força da eletromotriz induzida na curva 4 é zero, porque a curva está fora da região em que existe o campo magnético. Pode passar. Então, aqui a gente vai falar um pouco sobre os campos elétricos induzidos, que quando uma força eletromotriz ela é induzida por um fluxo magnético variável, mesmo que a curva do interior do qual o fluxo é a variável seja apenas uma linha imaginária, de acordo com a lei de Faraday da indução, é estabelecido que uma variação do fluxo magnético através de uma superfície delimitada por uma curva fechada, mesmo que essa curva seja imaginária, vai ter uma força eletromotriz. Então, explicando essa primeira fórmula, a fórmula da esquerda. A força eletromotriz ela é induzida sobre a soma por integração do produto escalar E, que é o campo elétrico, induzido pela variação do fluxo magnético, vezes ds, que é o elemento, ΔS, né? Que é o elemento de comprimento ao longo da curva. O dφ é a variação do fluxo magnético e dt é um intervalo de tempo. E usando o campo elétrico induzido, a gente pode escrever a lei de Faraday de outra forma, que seria o epsilon igual à integral de E vezes ds. Pode passar. Então, considerando as fórmulas anteriores e a imagem ao lado aqui, que é o exemplo, da partícula Q0 que se move ao longo da circunferência imaginária, a gente redefine a definição, a gente reformula a definição de trabalho, onde aqui na primeira fórmula do lado esquerdo, o trabalho, que é W, é realizado sobre a partícula pelo campo elétrico induzido durante uma revolução completa, em que W é igual a Q0, em que é a força eletromotriz induzida. Q0E é o módulo da força que age sobre a partícula, 2π é a distância ao longo do qual a força atua, e quando a gente iguala essas duas expressões para o trabalho, a carga Q0 é cancelada. Então, a gente obtém epsilon igual a 2πr vezes o campo elétrico. Esses círculos aqui, pode pular. Então, agora a gente vai reescrever de outra maneira, para ter ali uma expressão mais geral do trabalho. Os círculos ali presentes ali na integral, eles querem dizer que a integral deve ser calculada por uma curva fechada, não por uma curva aberta. Então, vai ficar W, a integral de F vezes ΔS, vai ficar igual a Q0, a integral de E, campo elétrico, vezes ΔS. Então, como falado anteriormente, vai virar epsilon, quando cancelada a Q0, vira a integral do campo elétrico vezes ds, e combinando essas duas fórmulas, juntando, a gente vai ter a integral do campo elétrico vezes ds igual a menos dφ sobre o tempo, ΔT, que daí a gente tem a lei de Faraday. Pode pular. Então, agora falando de potencial elétrico. Os campos elétricos induzidos, eles são gerados por variações nos campos magnéticos. Embora os dois tipos de campos eles exercem força sobre partículas carregadas, eles têm diferença. Uma das diferenças é que a linha dos campos elétricos induzidos formam curvas fechadas. E, ao contrário das linhas de campos geradas por cargas estáticas, que se estendem de uma carga positiva para uma negativa, sem que elas formem curvas fechadas. Essa diferença é uma característica importante na compreensão da natureza dos campos elétricos induzidos e do contraste dos campos elétricos produzidos pelas cargas estáticas. Então, a primeira equação, que é a diferença de potencial entre dois pontos, I e F, na presença de um campo elétrico, seria VF menos VI igual a menos a integral de I até F vezes a integral de I até F do campo elétrico vezes dF.
E caso haja duas partículas que representam o mesmo ponto, a trajetória é uma curva fechada, então VF e VI são iguais. Então não precisa fazer essa diferença, essa integração. Então ficaria elas são tiradas, né? E ficaria a integral do campo elétrico vezes ds, que isso daria zero. Pode pular. Então agora a gente vai falar sobre indutores e indutância. Pode ir. Então, como a gente explicou anteriormente, o capacitor ele pode ser usado para produzir um campo elétrico. E o tipo mais simples do indutor é o solenoide, ou mais precisamente a parte central do solenoide longo. Se as espiras do solenoide que a gente está usando como indutor conduzem uma corrente I, a corrente produz um fluxo magnético. Esse fluxo magnético é dado pelo FL, φB, na região central do indutor. N é o número de espiras. E a indutância L, na fórmula ali, é definida pela essa reação. Então, é L igual a N, φB, sobre I. I é que eu já falei, é a corrente. E para a indutância do solenoide, a gente precisa conhecer o enlaçamento do fluxo criado pela corrente nos enrolamentos do solenoide. Então, para obter a indutância por unidade de comprimento perto do centro do solenoide, a gente precisa relacionar as fórmulas do enlaçamento, que é NφB igual a NL BA, o módulo de B do campo magnético, que é B igual a μ0 e N. Então, relacionando essas duas fórmulas, a gente chega na fórmula que é a indutância por unidade de comprimento perto do centro do solenoide, que seria L. L maiúsculo, que é a indutância, sobre L minúsculo, que é um segmento de comprimento perto do centro do solenoide, igual a μ0. μ0 é a constante, n ao quadrado é o número de espiras e A é a seção da reta. Aí, assim, a gente consegue calcular o solenoide. Indução. Autoindução seria quando uma corrente ou indutor varia com o tempo e uma força motriz é induzida no indutor. Isso quer dizer, quando a corrente que atravessa o indutor, o fluxo magnético que atravessa as espiras também varia, de acordo com a lei de Faraday. Aí embaixo tem a fórmula que diz isso. O L representa uma constante de proporcionalidade, que é a indutância da espira, e existe uma relação entre a corrente que atravessa a espira e o tempo em que essas transformações acontecem. Para determinar o sentido da eletromotriz autoinduzida, basta aplicar a lei de Lenz, que é a lei da mão direita. Você vai usar o polegar em sentido ao fluxo e vai deslocar os dedos da sua mão direita para você saber em qual sentido que vai estar, positivo ou negativo. Se o objetivo for apenas reconhecer o valor absoluto, o sinal negativo pode ser ignorado também. Pode passar agora, por favor. Potencial elétrico. Para definir qual é o potencial elétrico, ele não pode ser definido no interior do indutor. Ele pode ser definido em pontos do circuito que estão do lado de fora do indutor, que são as adjacências, né? A variação da corrente faz variar o fluxo, induzindo uma força motriz que se opõe à variação. Tá. A diferença de potencial autoinduzida de um indutor ideal, que é a resistência zero, tem o valor absoluto de potencial induzido. O V é denominado VI é tem que ser igual ao valor absoluto da força motriz autoinduzida. Pode passar. Peraí, acho que é essa daí. Valeu.
Quando é introduzida uma força motriz a um circuito com uma malha, um resistor e um capacitor, e que ocorre descarga, a carga do capacitor não aumenta instantaneamente no valor final. O circuito chamado RL, a corrente é dada por meio de um indutor. E a fórmula para a taxa de aumento de um capacitor é dada por essa fórmula aqui. E a gente separou um exercício que está no ponto seguinte. Aqui, ó. Observe o seguinte circuito. Para descobrir a corrente quando dá o aumento no circuito inteiro, a gente usa essa fórmula, que é a primeira, né, o aumento de corrente. E quando há constante de tempo, a gente usa de baixo, porque essa corrente pode variar conforme o tempo vai se prolongando. Então, aí pode passar, por favor. E esse é o exercício que a gente separou, né? Na figura, mostra um circuito que contém três resistores iguais, de resistência 9 ohms, dois indutores iguais, de indutância 2mH, e uma fonte ideal de força motriz de 18 volts. Qual que é a corrente que atravessa a fonte no instante que a chave é fechada? Aí a gente vai usar as fórmulas que a gente viu anteriormente e vai fazer uma divisão. A corrente vai ser igual ao valor da força motriz dividido pelo valor da resistência. Então, a corrente do circuito vai ser 2 amperes. E é isso.